Gurizada, o negócio é o seguinte, os jogadores do Internacional começam a colocar em campo e na prática o discurso do técnico Eduardo Cudê, ou seja, de abrir mão de alguma competição, no caso, o Campeonato Brasileiro. Na tarde deste domingo, na reabertura do estádio Beira-Rio, o Inter conseguiu perder para o Vasco da Gama pelo placar de 2-1, se distanciando ainda mais dos líderes da competição. O torcedor colorado, já a partir do segundo gol do Vasco, perdeu a paciência e começou a xingar o técnico Eduardo Cudê, responsabilizado por mais esta derrota. O ambiente é de pressão no vestiário colorado, às vésperas dos enfrentamentos contra o Juventude, já a partir da próxima quarta-feira, pela Copa do Brasil. Neste vídeo eu te conto a história de Inter 1 Vasco 2. O meu vídeo é em nome da Mais Ágil. A Mais Ágil é a empresa que te dá a oportunidade de antecipação do FGTS. É isso mesmo, o governo federal permite o saque antecipado de até 10 anos do fundo de garantia. Mas há regras para isso. O caminho é clicar no link que eu coloquei aqui embaixo no primeiro comentário. Você sabe que aqui embaixo tem todos os comentários, vocês participando aqui comigo deste conteúdo, pois eu fixei lá no topo, bem no alto, né, no primeiro comentário um link, você clica ali e já sai conversando, sem nenhum compromisso, para entender como a Mais Ágil pode te ajudar a antecipar 10 anos do teu fundo de garantia. Vai nessa, Mais Ágil é uma empresa que te dá segurança e expertise neste processo. Em nome de Mais Ágil, eu rodo a vinheta e a seguir te falo da derrota do Inter e de um ambiente tenso e preocupante antes de encarar o Ju pela Copa do Brasil. A briga do Vasco, antes 15º e agora com esta vitória no Beira-Rio, 13º colocado, é apenas pela permanência na primeira divisão do futebol brasileiro. Qualquer coisa que venha além disso, uma vaga na Sul-Americana, já está valendo para o clube do Rio de Janeiro. E para o Internacional, além da obrigação de vencer o Vasco na retomada do seu estádio, num jogo emblemático, havia também como ingrediente 3 partidas anteriores de resultados ruins. Derrota para o Atlético Mineiro em Criciúma por 2-1, empate com o dono da casa, o Criciúma, em Criciúma 1-1, empate contra o Lanterna do Campeonato Brasileiro, o Fluminense no Maracanã no meio de semana 1-1. Ou seja, o Inter agora, nos últimos 4 jogos, em 12 pontos disputados, ganhou apenas 2. Absolutamente insuficientes 2 pontos em 12 disputados para um time que, na palavra do seu presidente, havia dito que faria 38 finais a cada jogo, a cada rodada neste Campeonato Brasileiro. Mais uma vez, não foi o que se viu em campo. 33.700 colorados presentes, num jogo em que poderia ser uma celebração de retomada do estádio Beira-Rio e que se transforma num jogo de preocupação. De um time que não rende em campo, de um time que tem enormes dificuldades para marcar gols. Observem, o Internacional é dos piores ataques do Campeonato Brasileiro. Eu até vou pela tabela aqui, né? Vou pela tabela aqui. O Internacional, que tem 13 jogos, tem gols marcados, 12 gols marcados. O Juventude tem 18, por exemplo. Vamos pegar a parte de baixo. O Atlético Goianiense tem 13. O Corinthians 12, o Grêmio 10 e o Lanterna Fluminense 11. Ou seja, o Inter tem um número de gols marcados próximo de quem está convivendo com o Z4. O Flamengo tem 27 gols marcados, o Palmeiras tem 22, o Botafogo tem 23. E o que se viu mais uma vez é de um Internacional improdutivo do meio para frente, com a diferença que desta vez voltou a falhar também no sistema defensivo. Primeiro tempo, o Internacional teve o controle do jogo, chegou a ter 64% de posse de bola, pressionou o Vasco, mas não conseguiu a grande oportunidade. Teve com o Alan Patrick, teve com Bustos, aliás, antes, a 5 minutos, numa conclusão para fora, e foi isso. O Inter teve o controle, abusou das jogadas pela direita, um time que é torto dentro de campo, mas não criou aquela grande chance, afora o lance com o Alan Patrick e com o Bustos, mesmo assim, bolas que não seriam assim tão escancaradas. Cudê mexeu no time, colocou o Wanderson no lugar do Luca Drummond, o atacante, o garoto, o Wesley no lugar do Bruno Henrique. O Wesley, com isso, passou a ser o centroavante e ainda assim o Inter continuou sendo um time improdutivo.
O Inter tem enorme dificuldade para chegar à frente. E quando chega, não marca. Chegou com o Alan Patrick, há 10 minutos, uma jogada pessoal dele, driblou o jogador e na hora de chutar, abriu um pouquinho, a bola saiu pela linha de fundo, chutasse um pouco mais para dentro, o bom goleiro do Vasco não chegaria. Há 12 minutos, num chute perigoso de Johan. E foi isso. E aí, a 15. Um lance banal e simples na intermediária ofensiva do Vasco, do Robert Renan. Ele foi dominar uma bola fácil, se atrapalhou, acabou caindo e permitiu o ataque do Vasco, que foi concluído por Adson a 15 minutos, o Vasco da Gama fazendo 1-0. O Inter ficou atordoado em campo, o Robert Renan passou a ser marcado pelo torcedor, ele é o jogador da cavadinha no jogo contra o Juventude, que acabou tirando do Internacional a chance de, na decisão por pênaltis na final do Campeonato Gaúcho. O Robert Renan que entrou nesta partida porque o René recebeu uma pancada na cabeça, teve uma concussão, o Inter acionou o protocolo de concussão, o jogador inclusive foi levado, mas estava já acordado para exames no Hospital Mãe de Deus, e o Robert Renan entrou no último minuto do primeiro tempo. A 27, mais uma atrapalhada do sistema defensivo, depois o Fabrício tentar salvar e Lincoln fez 2-0, um silêncio no estádio Beira-Rio num primeiro momento de susto e depois imediatamente a cobrança em cima do técnico Eduardo Cudê, que não foi só através de vaia ou através do grito de burro, não, foi muito mais forte que isso. Ei, Cudê vai comer tomate cru. Foi um grito insistente de muitos torcedores, não é de todos, mas de muitos torcedores descontentes com o trabalho do argentino. O Inter foi descontar com bustos aos 34, ainda teve um lance, curiosamente, de Robert Renan na trave aos 49. Um empate absolutamente frustrante e que vai colocando o Internacional numa zona de acomodação no Campeonato Brasileiro, por enquanto. Porque se os resultados ruins persistirem, o Inter também terá que se preocupar, a exemplo do co-irmão Grêmio. O Internacional é 10º, 19 pontos, um aproveitamento de 48%. O Inter vai se distanciando e dando adeus ao título. O Flamengo é o líder que perdeu, empatou na rodada com o Cuiabá, tem 31 pontos, 12 pontos a mais. Ah, mas o Inter tem 2 jogos a menos. Que segurança de que vai vencer e vai somar 6 pontos. O Palmeiras tem 30. O G4, por exemplo, fecha com o São Paulo com 27 pontos, o Inter tem 19. E o Internacional que tem 19 hoje está 7 pontos acima da zona de perigo do Z4. O Inter que vem de 2 pontos conquistados em 12 disputados nas últimas 4 rodadas. Um ambiente de absoluta pressão, em cima especialmente do técnico Eduardo Cudê, que eu não tenho nenhuma dúvida, vai jogar o seu futuro nos enfrentamentos contra o Juventude pela Copa do Brasil, quarta-feira no Beira-Rio, sábado no Jacone, Juventude embalado, impôs 3-0 no Grêmio, e na outra semana na repescagem da Copa Sul-Americana contra o Rosário Central. Vamos para a cotação. Fabrício, goleiro do Inter, 6. Bustos, tentou, fez gol, se esforçou muito, nota 6. Igor Gomes, 4. Fernando, 5. René, 5. Rômulo, 7. Um dos melhores do time do Inter. Bruno Henrique, 5. Bruno Gomes, 5. Johan, 5. Alan Patrick, 6. Luca Drummond, 5. Entraram Robert Renan, nota 3. Entrou no lugar do René no último minuto do primeiro tempo. O Wesley no intervalo, nota 5. Gustavo Prado aos 35, nota 5. Alário aos 20 minutos, nota 4. Para Eduardo Cudê, nota 4. O Internacional vai capengando no Campeonato Brasileiro, encontrando uma posição que o time parece achar confortável ali pelo meio da tabela. Todo mundo inscrito no meu canal, ativando as notificações no sininho, valendo o like de vocês. Esse vídeo é em nome da Mais Ágil, a empresa que te dá todo o caminho para que tu consigas antecipar um bom pedaço do teu fundo de garantia. Chama Mais Ágil no link que eu coloquei aqui embaixo no primeiro comentário. Você clica ali, sai falando no WhatsApp com o time da Mais Ágil e todos vocês perceberão como é simples, fácil e rápido para antecipar 10 anos do fundo de garantia. Mais Ágil é o nome da empresa e o link aqui embaixo no primeiro comentário. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.